Shalom Moriá. Shalom Moriá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. O texto que nós conhecemos acerca da Santa Ceia do Senhor. E esse é o texto base que eu irei usar para falar com os irmãos. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu dou satisfação. Não estive hoje de manhã na consagração com os irmãos, porque estava estudando e me preparando. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. Diz assim a minha versão: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão e comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo do Senhor. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o pastor Mauro me escalou para pregar nessa noite, orei e pedi a Deus algum direcionamento e pensei em pregar algo diferente do que vou falar aqui, mas o texto que me chamou a atenção enquanto estudava, enquanto lia a Bíblia, é o texto que nós lemos sempre quando falamos acerca da Santa Ceia, quando estamos no culto de Santa Ceia. E a mensagem que Deus colocou ao meu coração diz: a Santa Ceia do Senhor em 3 tempos. Essa é a meditação que eu quero trazer ao seu coração nessa noite. A Santa Ceia do Senhor em 3 tempos, sob 3 óticas, em 3 momentos diferentes. A Santa Ceia do Senhor é uma das principais ordenanças que Jesus deixou à igreja. Jesus deixou 2 principais ordenanças à igreja: o batismo e a Santa Ceia. Os 4 evangelhos falam da Santa Ceia do Senhor sendo ministrada por ele. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos em cada um desses livros 3 versículos, retratando Jesus celebrando a Santa Ceia com seus discípulos. Então essa é uma ordenança que o próprio Jesus executou e deixou para a igreja. Entretanto, o texto que nós mais lemos é o texto de 1 Coríntios, o texto de Paulo, porque o texto de Paulo ele é maior, ele é mais extenso do que os textos dos evangelhos. E nós podemos aprender com o texto de Paulo. Paulo escreve aos Coríntios acerca da Santa Ceia. Por que aos Coríntios? O que acontecia na igreja de Corinto quando Paulo escreve essa ordenança? Paulo se converte, passa um tempo na sua cidade natal, se preparando para pregar o evangelho, para
criar igrejas mundo afora. E Paulo sai a pregar. E uma das cidades que Paulo chega é Corinto. E lá em Corinto, Paulo é recebido por Priscila e Áquila. E esse casal, já crente, que tinha saído de Roma, porque o imperador Cláudio disse, sai tudo quanto é crente de Roma, eles foram a Corinto. Então, quando Paulo chega a Corinto para trabalhar, ele conhece Áquila e Priscila. E ele é bem recebido por eles. E Paulo começa a trabalhar com eles. E Paulo coloca ali algumas igrejas. E Paulo começa ali a evangelizar e as pessoas são tomadas pelo evangelho de Jesus e a se converter. E a igreja começa a crescer. Mas Paulo não poderia ficar lá muito tempo. Paulo tinha que sair para levar o evangelho a outros locais. E ele fica em Corinto durante 1 ano e meio, trabalhando incansavelmente na pregação do evangelho. E depois de 1 ano e meio, Paulo vai a Éfeso. E fica em Éfeso durante 3 anos. Leva Priscila e Áquila com ele. E vai até Éfeso, é a cidade onde ele fica mais tempo pregando o evangelho. Mas quando Paulo está em Éfeso, ele recebe uma carta, uma reclamação, porque a igreja de Corinto estava tendo problema, muito desgaste, muita desavença, muito problema entre os crentes. A igreja não estava dando muito certo. Paulo escreve uma primeira carta aos coríntios, mas a história diz que essa carta se perdeu, não existe, ninguém achou. Ele recebe uma segunda reclamação acerca da igreja. E aí ele escreve a primeira carta aos coríntios. E quando ele escreve a primeira carta aos coríntios, ele traz um monte de ensinamentos. Olha, enquanto eu estive aí, vocês estavam fazendo isso e isso e isso, e estava tudo bem, estava tudo certo. Agora tem imoralidade sexual, agora tem pecado, agora tem desavença entre os irmãos, agora a igreja é tomada pela vaidade. Vocês se permitiram contaminar, porque Corinto era uma cidade muito grande da época. Corinto tinha portos, Corinto era uma cidade multicultural. Muitas pessoas de cidades pequenas vinham a Corinto para tentar uma vida melhor. Então Corinto era uma cidade cheia de templos de deuses pagãos. Então a igreja passou a ser contaminada por esses deuses, por essas ideologias. E aí era necessário que Paulo escrevesse à igreja de Corinto. Olha, agora eu não posso estar com vocês, porque estou em Éfeso, mas estou deixando para vocês alguns ensinamentos. Esposo e esposa, esse ensinamento. Pais e filhos, esse ensinamento. Santa Ceia do Senhor, esse ensinamento. Divergência entre os crentes, esse ensinamento. E escreve uma carta direcionada aos coríntios para que eles sanassem os problemas da igreja. Esse é o contexto desse texto. E uma das ordenanças que ele diz é a Santa Ceia. Por isso a Santa Ceia não está no livro aos Efésios ou aos Gálatas, porque a igreja que mais necessitava desse aprendizado era a igreja de Corinto. E Paulo diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então a Santa Ceia celebrada por Jesus chega a Paulo. E Paulo diz, olha, assim como eu recebi do Senhor, também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. E quando nós seguimos no texto, nós percebemos que, sob a ótica desse texto, analisando esse texto, eu consigo vislumbrar nesse texto a Santa Ceia significando 3 coisas. A Santa Ceia em 3 tempos. O que significa a Santa Ceia no passado, o que significa a Santa Ceia hoje e o que significa a Santa Ceia amanhã. Eu olho para o texto e consigo tirar 3 lições, 3 significados da Santa Ceia. O primeiro significado é, a Santa Ceia é um memorial.
A nossa palavra, o texto que nós lemos diz assim: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então a Santa Ceia, quando nós olhamos para o passado, é um memorial. Na última vez que Deus me deu a oportunidade de pregar a esta igreja, num dia de Santa Ceia, eu falei sobre as 3 dores de Jesus. A dor psicológica, porque ele sabia desde criança que nunca houve e nunca haverá uma dor, uma morte tão difícil como a dele. E não deve ser fácil você conviver com essa mensagem. Não deve ser fácil você conviver com essa dor. Falei também sobre a dor física, porque ele apanhou 40 chibatadas e colocaram nele uma coroa de espinhos, e ele teve que caminhar 600 metros até o Gólgota, carregando uma cruz de 50 quilos aproximadamente, que não foi feita para ele, que foi feita para Barrabás, porque a cruz era confeccionada de acordo com o tamanho e peso daquele que seria crucificado. Então ele pega uma cruz que não era dele e carrega até o Gólgota. E passam nele um prego de um lado, um prego do outro, prego nos pés. E ele sente a dor física e não para por aí. Falei também da dor da separação, porque ele no momento de desespero diz: Tetelestai, Pai, por que me desamparaste? E eu e você oramos e Deus responde, mas o filho dele, naquele momento, ele não respondeu. Jesus ficou só, desolado. É o único momento que você vê nas Escrituras que o pai se aparta do filho, deixa o filho sozinho para que ele carregasse o meu pecado e o seu. Então ele passa por 3 dores muito difíceis: dor psicológica, dor física e dor da separação. E hoje eu te trago outras 3 dores, difíceis também, que ele passou por minha causa e por sua causa. É um memorial. Jesus passa pela dor da tentação. Ele teve que estar frente a frente com o inimigo das nossas almas. A tentação durou 40 dias e 40 noites. Quando a gente lê o texto, nos faz pensar que a tentação foi rápida. 10 minutos. Está aqui, leva para o monte, leva para o pináculo e pronto, acabou. Não. A tentação, ela dura 40 dias e 40 noites. E Jesus, ele é tentado. Muitas vezes eu e você, a gente não consegue ficar frente a frente com um colega de trabalho com quem nós tivemos um problema, com quem nós tivemos uma discussão. Jesus estava no céu, sem pecado, teve que descer à terra por causa de Satanás. E ele teve que estar frente a frente com Satanás para ser tentado. Segunda dor, a dor da traição. Ele é traído por Judas. Judas, do grego, uma variante do hebraico Judá. Era o único discípulo de Jesus com quem ele tinha parentesco. Ele não foi traído por qualquer um. Ele não foi traído por alguém distante. Ele foi traído por quem ele chamou de amigo, por quem ele escolheu. Então ele sente a dor da tentação, a dor da traição e a dor da solidão. Quando ele é levado ao Calvário, não tem nenhum discípulo com ele. Ninguém está perto de Jesus. Aqueles que ele escolheu o abandonaram. Pedro o negou. Quando ele olha em volta, não tem nenhum com ele. Só aparece João quando ele já está pregado no madeiro. É quando aparece João. Eles não estavam lá. O deixaram sozinho. Nós precisamos ter isso em mente. O quanto Jesus sofreu para que hoje nós pudéssemos participar desse cerimonial, participar desse ritual. É um memorial. Todo o Antigo Testamento nos remonta a esse memorial, a essa Santa Ceia. É só você analisar. Em Gênesis 3,15, virá um que pisará a cabeça da serpente, Santa Ceia. Indica a Santa Ceia, aponta para a Santa Ceia. No Êxodo, a saída do povo do Egito.
livramento, aponta para a Santa Ceia, porque é por meio da Santa Ceia da morte que nós poderemos entrar na nossa terra prometida, que é o céu. No Êxodo, nós passamos a Levítico, o sacrifício do cordeiro aponta para a Santa Ceia. Em Deuteronômio, Moisés é o primeiro profeta a falar de Jesus Cristo. Em Juízes, ele é o grande juiz, o Salvador. Em Rei, ele é o Rei dos Reis. Em Ruth, ele é o parente remidor. Todo o Antigo Testamento nos aponta a Santa Ceia do Senhor. Então eu não posso tratar a Santa Ceia de qualquer jeito. Eu não posso tratar a semana da Santa Ceia desde segunda-feira de qualquer jeito. Eu preciso me preparar. Eu preciso estar ciente do memorial que eu vou participar daqui a pouco, do culto de sábado de depois de amanhã. Eu preciso me preparar para participar, porque a palavra que nós lemos diz: examine-se o homem a si mesmo. Então a Santa Ceia é um memorial e eu não posso me esquecer disso. Em 3 tempos a Santa Ceia é um memorial. 2, a Santa Ceia é esperança. A palavra que nós lemos diz assim: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele virá buscar a igreja. O nosso tempo aqui é passageiro. A Santa Ceia me traz uma ideia de esperança, por quê? Porque quando ele diz em João 14,16, eu vou morrer, ele diz também, eu vou deixar um consolador. Eu vou deixar um outro. Outro, na Bíblia, no original significa outro da mesma espécie, o Espírito Santo, com o mesmo poder, com a mesma presença. Outro idêntico a mim. Eu vou deixar para cuidar de vocês. A Santa Ceia é a esperança. Ele foi e deixou o Espírito Santo para cuidar de mim e de você. Qual é o problema da igreja do dia de hoje? Nós não entendemos isso. Nós estamos com mais ansiedade do que o povo do mundo. Nós não estamos dormindo igual o povo do mundo. Nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã que nem parece que o Consolador está do nosso lado. Essa semana não, alguns dias atrás eu falei aqui na EBD, que uma aluna me procurou na faculdade de Direito. Professor, não vou poder vir às suas aulas. Por quê? Porque a minha filha de 17 anos tentou suicídio. E ela tem um diário. E ela não sabe que eu tenho acesso ao diário. Mas eu pego o diário depois que ela dorme. E ela está tentando uma oportunidade de acabar com a vida. Ela está só tentando uma oportunidade. E eu disse, quem é que está com ela agora enquanto você está aqui? A minha vizinha? Eu confio na minha vizinha. Ela está só esperando o momento de acabar com a própria vida. Qual é o motivo? Ansiedade. Há 2 semanas atrás, uma outra aluna me procurou na faculdade. Preciso conversar contigo. Do jeito que ela veio falar comigo, que normalmente é uma dúvida de direito, do jeito que ela veio falar comigo, eu percebi no semblante dela que ela não estava bem. E perguntei, você quer falar com o professor ou com o pastor? Eu quero falar com o pastor. Pode ser agora eu não posso, porque meu ônibus está indo embora. Eu não posso perder o ônibus. Então eu vou vir fora do meu horário. Eu vou vir na segunda-feira, 18 horas, para conversar com você. Na segunda-feira, 18 horas, eu estava lá. O que está acontecendo contigo? Por que você tão jovem está assim? Porque o seu semblante está desse jeito. Porque eu só penso em tirar a minha própria vida.
Eu vivo dentro de uma caverna. Eu vivo dentro da escuridão. Veja, uma pessoa do mundo falando isso. E às vezes nós estamos dentro da igreja, repetindo que a alegria do Senhor é a nossa força, mas quando nós passamos porta para fora, nós não temos a mesma alegria. Nós estamos presos aos nossos pensamentos. Nós não conseguimos descansar no Senhor, entregando a Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está no meu Instagram, está no seu Instagram, está lá na Bíblia no nosso comércio, a gente sabe de cor, mas nós não colocamos em prática, nós não descansamos no Senhor. A Santa Ceia é um memorial de esperança. Por quê? Porque Ele subiu, mas deixou aqui, do meu lado, o Consolador, e eu preciso entender que o Consolador está do meu lado. Eu preciso entender que o Consolador está cuidando dos meus pensamentos, que o Consolador está cuidando dos meus negócios, que o Consolador está cuidando do meu emprego, que o Consolador está cuidando do meu ministério, que o Consolador está cuidando da minha família, que o Consolador está cuidando dos meus projetos. Eu preciso entender isso. A Santa Ceia é um memorial de esperança. O Consolador está cuidando de você. Nós não podemos estar dentro da igreja do mesmo jeito que o mundo está. Como é que eu posso pregar um evangelho na minha sala de aula, na rua, no meu trabalho, e quando eu chego na minha casa eu estou afugentado nos meus pensamentos? A Santa Ceia é uma mensagem de esperança. A Santa Ceia é um memorial. A Santa Ceia é uma mensagem de esperança. A Santa Ceia em 3 tempos, diz o texto. No passado, é um memorial do sacrifício de Jesus. No presente a Santa Ceia é uma mensagem de esperança. Qual é a esperança, pastor? Repito, o Espírito Santo está cuidando de você. A palavra diz, porque Ele não nos deu espírito de covardia, não, mas de força, para superar as dificuldades, para andar de glória em glória, para andar no ponto alto, para ser melhor, para superar, para ir mais longe, para carregar os meus para o céu. É para isso que nós tomamos a Santa Ceia todos os meses, porque eu preciso lembrar que o Espírito Santo está do meu lado, segurando a minha mão, cuidando das minhas angústias, trabalhando em meu favor, porque apesar das minhas fragilidades, dos meus pecados, dos meus erros, Ele não se aparta de mim, Ele tem cuidado de mim, Ele vai continuar cuidando de mim, Ele está cuidando de você, Ele vai continuar cuidando de você. A Santa Ceia é um memorial de esperança. A Santa Ceia em 3 tempos. A Santa Ceia é um memorial no passado. No presente, a Santa Ceia é esperança. E no futuro? E eu já termino. O que é a Santa Ceia no futuro? No futuro, a Santa Ceia é eternidade. Eternidade. Vamos ao texto? Mas, verso 32, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Condenados. Aqui é para sempre. Aqui não tem volta. Aqui é para quem está condenado. A Santa Ceia no futuro significa eternidade. Por quê? Porque só vai participar da Santa Ceia no céu quem for salvo. Só vai participar na Santa Ceia no céu quem tiver vestes brancas.
O texto diz, para não sermos condenados com o mundo. Preciso te fazer uma pergunta, muito dura e muito séria. Onde você vai passar a eternidade? Nós podemos passar a eternidade fora do céu ou no céu? Tem gente por aí dizendo, pastores, dizendo que não há inferno. Pastores dizendo que não existe inferno não, que existe um sono. Existe um sono profundo que a pessoa vai dormir pela eternidade. Que o inferno é relativo. Que Deus não seria capaz de mandar a sua criação ao inferno. Talvez não tenham lido o próprio Jesus. Sabe quem mais falou de inferno? Jesus. Por aproximadamente 70 passagens, ele fala sobre o inferno. 70 passagens. A Bíblia traz com muita clareza o lago de fogo e enxofre. Salomão, falando sobre esse tema, diz assim, o inferno está nas profundezas. Provérbios 9:18. O inferno está nas profundezas. No mesmo livro, em Provérbios, ele diz assim, o inferno e o abismo não enchem de gente, comportam mais pessoas, em outras palavras. Daniel 12:2, muitos ressuscitarão para o desprezo eterno. Jesus, Mateus 25:41, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. Mateus 13:12, João Batista diz, no inferno o fogo nunca se extinguirá. Apocalipse 20:15, quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, irá lançado ao lago de fogo e enxofre, e vai ficar lá pela eternidade. O inferno não é feito para o ser humano, é para Satanás e seus demônios, mas muitos vão para lá. A eternidade sem Deus não tem segunda chance. Na eternidade sem Deus não tem Espírito Santo. A eternidade sem Deus é sombria. Não é por um período. Nós não podemos nadar, conhecendo o Evangelho e morrer na praia. Talvez tenha aqui alguém hoje, que apesar de ser a Santa Ceia, normalmente é um culto mais fechado, veio com alguém. Nós não podemos nadar e morrer na praia. Jesus fala sobre o lago de fogo, por muitas vezes. Então uma eternidade sem Santa Ceia é muito ruim, é muito triste. Onde nós vamos passar a eternidade? Onde eu vou passar a eternidade? Como é que eu estou caminhando com a minha vida? Como é que eu estou caminhando com o chamado que Deus me deu? Como é que eu estou caminhando com aquilo que Ele me chamou para fazer? Como é que eu estou caminhando com o ministério que um dia Ele confiou a mim? Como é que eu estou andando lá no meu trabalho? Qual é o tipo de conteúdo que tem no meu celular? A Bíblia traz com muita clareza como vai ser a eternidade de quem morrer sem Cristo, de quem não for salvo. Mas a mesma Bíblia diz que há uma Jerusalém. A Santa Ceia no futuro,
A Santa Ceia no futuro é a eternidade. Com Deus. Com Deus. E o mesmo Jesus que disse, apartai-vos de mim, maldito, ele disse assim, olha, eu estou indo preparar lugar. E 2 Coríntios 2:9, diz assim para mim e para você, nem olhos ouviram, nem ouvidos viram, aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nós não conseguimos alcançar aquilo que nos espera. Santa Ceia no futuro é eternidade. Nós vamos chegar nas nuvens. Ele vem buscar a igreja. Nós vamos encontrar com eles. Com Ele. E na porta do céu, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Não é julgamento, não. É só galardão. Santa Ceia no futuro é galardão, é recompensa. E eu gosto desse versículo. Vinde, benditos do meu Pai, e entrem, e passem, recebam o seu galardão. Apocalipse 19, versos 7 e 9. Ele vai receber a igreja ataviada, ornada, em vestes brancas como a neve. E vai ser celebrado o casamento entre o noivo e a noiva. E depois do casamento, Apocalipse 19:9, nós teremos a ceia do Cordeiro. Primeiro as bodas do Cordeiro, depois a ceia do Cordeiro. E não vai ser ministrada pelo pastor Demas, porque eu tenho o máximo respeito. Vai ser celebrada por Jesus. Santa Ceia é eternidade. Eu convido a equipe de louvor para nós cantarmos juntos. Apocalipse 21:3. Lá não haverá dor. Quando nós tomarmos a Santa Ceia do Cordeiro, nós já teremos o nosso corpo transformado. Lá não haverá dor. Lá não tem dia, Apocalipse 21:23. Lá não tem dia, porque a glória do Senhor enche a casa. 22:24, Apocalipse. Nós o veremos face a face. Você não entendeu? Você não entendeu? Nós o veremos face a face. Glória a Deus, aleluia. Oi, Jesus. O Wayne Grudem, um dos teólogos mais importantes do nosso século, diz assim: nós estaremos na companhia dele, de Deus, de forma irrestrita, sem restrição. Moisés viu a glória de Deus pelo buraco da pedra, por uma fresta. Não é o nosso caso, não. Nós vamos olhar para ele, e ele com o fogo nos olhos vai olhar para nós, e nós vamos passar a eternidade dizendo que ele é santo, 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 santo. Glória a Deus. A Santa Ceia em 3 tempos. No passado é um memorial. Nós não podemos nos esquecer do que ele passou por nós. A Santa Ceia no presente é esperança.
Há um Espírito Santo cuidando de você o tempo todo. Enquanto você dorme, você acorda, está no trânsito, está tomando banho, está comendo, Ele está o tempo inteiro cuidando de você. Nós não podemos estar aqui dentro como o mundo está lá fora. E terceiro, a Santa Ceia é a eternidade. São poucos os que vão subir. A gente não sobe de qualquer jeito. Há uma eternidade esperando você. O trono da graça está te esperando. Vai mais um pouquinho, segura mais um pouquinho. A vida nessa terra é difícil, mas o Senhor está renovando as suas forças na Santa Ceia, porque a Santa Ceia é representação de esperança. E quando nós sairmos daqui, e quando num piscar de olhos, o nosso corpo se transformar, nós encontraremos com Ele nos ares. Mas antes de nós encontrarmos com Ele nos ares, Ele vai chamar-nos pelo nome. Só você vai ouvir Jesus chamar o seu nome. E Ele vai nos chamar, e nós vamos encontrar com Ele, e vamos receber o nosso galardão. E depois nós vamos passar a ceia do Cordeiro, ministrada por Ele, não em português, não na nossa língua, não com esse corpo corruptível, não com esse corpo de pecado, não com essa língua felina, maldosa, com o corpo transformado e com o pensamento transformado que não nos permitirá lembrar do nosso passado. Nós não vamos conseguir lembrar das nossas falhas e dos nossos erros, porque lá não entra nem pensamento ruim. A Santa Ceia é memorial. A Santa Ceia é esperança. E a Santa Ceia é eternidade. Equipe de louvor, cante conosco, coloque-se de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Do rio azul, louve, louve. as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. A eternidade te espera. A eternidade te espera. O Senhor virá buscar a igreja. Verei o grande rio da Aleluia. vida, claro como cristal. Verei Aleluia. a face do meu mestre querido. A eternidade te espera. O Senhor vem te buscar. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim.
Aleluia. seu corpo enfim. Pode continuar. A eternidade te espera. As nações Andarão na sua luz. Erga suas mãos. e as portas jamais se fecharão. A eternidade te espera. A cidade é de ouro puro. Ele vem buscar a igreja. De jaspe o seu muro. De jaspe é o seu muro. Aleluia. Além do rio azul. Canta forte, forte, para abalar essa Morte, igreja. choro, Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Mais forte, mais forte. Morte, choro, Aleluia. tristeza e dor. O Senhor está aqui ouvindo o seu louvor. Nunca mais. Ele vem buscar a igreja santa. Nunca mais. Ele vem buscar a igreja remida. Morte, choro, Ele morreu por você. tristeza e Ele dor. comprou você com sangue na cruz. Nunca mais. Ele vem buscar a igreja. Nunca mais. Morte e choro, só a igreja. Ele está aqui ouvindo você. Deus está nesse lugar ouvindo você. De novo. Morte e choro, só a igreja. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro. Tristeza e dor. Nunca mais. Aleluia. Aleluia.